Eduardo Prado estava fechando um negócio de 15 milhões quando seu celular vibrou com uma notificação da segurança. Ele abriu a câmera ao vivo do refeitório da empresa e congelou. Lá estava Giovanna, sua filha de 6 anos, que não sorria há meses, encolhida no colo de uma mulher de uniforme azul que ele nunca tinha visto. Uma faxineira desconhecida estava segurando sua filha. E pior, Giovanna parecia em paz. Eduardo largou tudo e desceu correndo as escadas. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Deixa eu te contar quem era Eduardo Prado, CEO de uma multinacional em São Paulo. Apartamento triplex na Vila Olímpia, carro blindado, reuniões com ministros. O cara tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos uma coisa. Ele não conseguia fazer a própria filha voltar a falar. Giovanna tinha parado de conversar depois que a mãe faleceu, 6 meses antes. Pediatras, psicólogos, terapeutas, Eduardo tentou de tudo. Nada funcionava. A menina vivia em silêncio, como se tivesse construído um muro invisível entre ela e o mundo. E agora? Agora ela estava deitada no colo de uma completa estranha, segurando um ursinho de pano surrado, enquanto a mulher contava alguma coisa baixinho. Quando Eduardo entrou no refeitório, todo mundo se levantou, menos a faxineira. Ela só olhou para ele com calma e colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Eduardo quase explodiu, quase. Mas então ele viu a cena completa. Giovanna estava dormindo. Dormindo de verdade, com a respiração tranquila, sem os pesadelos que a acordavam toda noite. Eduardo se aproximou devagar e sussurrou: "Quem é você?" A mulher sorriu de leve, com aquele tipo de sorriso cansado de quem já viveu demais. Rosana Leal. Trabalho aqui de noite na limpeza. E o que você fez com minha filha?" Rosana acariciou os cabelos de Giovanna. "Nada demais. Só contei uma história sobre uma tampinha de garrafa que achava que não servia para nada." Aí ela perguntou o que aconteceu com a tampinha e foi a primeira coisa que ela falou em meses, né? Eduardo sentiu um nó na garganta. "Como você sabia que ela não falava?" "Eu não sabia. Mas eu conheço esse silêncio." Depois que Giovanna acordou e Eduardo a levou embora, ele não conseguiu parar de pensar naquela mulher. No dia seguinte, pediu ao RH que trouxesse a ficha dela. Rosana Leal, 32 anos, natural de Passos, Minas Gerais. Ensino superior completo em pedagogia. Ex-professora de educação infantil. Viúva, um filho falecido. Eduardo leu aquilo 3 vezes. Um filho falecido. Ele mandou chamá-la no escritório no fim do expediente. Rosana entrou com o uniforme ainda sujo de sabão, olhando ao redor daquele lugar cheio de vidro e mármore, como se fosse outro planeta. Eduardo apontou a cadeira na frente dele. "Senta, por favor." Ela sentou, mas ficou na beirada, como quem está pronta para sair correndo. "Você foi professora", Eduardo disse. "Sem rodeios." Rosana baixou o olhar. "Fui, faz tempo." "Por que parou?" Silêncio, longo, pesado. "Perdi meu filho, Gabriel. Ele tinha 7 anos. Eu estava dentro da sala arrumando as carteiras. Quando saí..." Ela respirou fundo. "Quando saí, ele já não estava mais aqui." Eduardo fechou os olhos. Ele sabia o que era perder alguém assim, de repente, sem despedida. "Depois disso, eu não consegui mais voltar para a sala de aula. Não conseguia olhar para as crianças sem ver ele. Então eu virei faxineira. É mais fácil ser invisível." "Mas você não foi invisível para Giovanna." Rosana sorriu fraco. "Criança enxerga o que a gente esconde, Dr. Eduardo." Ela viu que eu também estava machucada. Eduardo se inclinou para frente. "Eu vou te fazer uma proposta. E quero que você pense bem antes de responder." 3 dias depois, Rosana não era mais faxineira. Ela tinha sido contratada oficialmente como assistente de cuidados afetivos. Um cargo que Eduardo inventou porque não existia nome para o que ela fazia. Toda tarde, depois da escola, Giovanna ficava com Rosana. Elas faziam origami, pintavam, plantavam feijão no copinho de iogurte. Mas principalmente,
Rosana contava histórias. História do botão que se achava feio até descobrir que segurava casacos no frio. História da nuvem que tinha medo de chover. História do passarinho que não queria cantar porque tinha perdido o parceiro. Giovana começou a falar. Pouco mais falava. Rosana, você acha que minha mãe tá no céu? Eu acho que sua mãe tá em você, pequena. No jeito que você ri, no jeito que você ama. Gente que a gente ama não falece. Só muda de lugar. Eduardo via tudo pelas câmeras do escritório e chorava escondido. Mas nem tudo era flores. 2 semanas depois, a notícia vazou. Milionário contrata faxineira sem formação para cuidar de filha traumatizada. Era a manchete do portal de notícias mais lido de São Paulo. A internet pegou fogo. Gente dizendo que Eduardo era irresponsável, que Rosana era aproveitadora, que aquilo era um absurdo. Eduardo deu uma entrevista coletiva no saguão da empresa. Ele estava visivelmente nervoso, mas firme. Minha filha não precisa de diploma. Ela precisa de coração. E essa mulher tem mais coração que qualquer profissional que eu paguei antes. Isso é polêmico. O problema não é meu. O problema é de quem esqueceu o que é empatia, aplausos. Mas também vaias. Rosana, vendo tudo pela TV, sentiu o estômago embrulhar. Ela ligou para Eduardo. Doutor, eu acho melhor eu sair. Tá virando um circo. Você vai sair só se a Giovana pedir. E ela não vai pedir. Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu estragar tudo de novo, como eu estraguei com o Gabriel? Eduardo pausou. Rosana, você não estragou nada. Você não teve culpa. E minha filha precisa de você. Rosana desligou chorando, mas não saiu. 3 semanas depois, numa noite de chuva forte em São Paulo, Giovana sumiu. Eduardo chegou em casa e ela não estava lá. A babá disse que ela tinha pedido para ir ao banheiro e não voltou. Ele revirou o prédio, acionou segurança, chamou a polícia. Nada. Até que Rosana ligou. Doutor, eu sei onde ela está. Como você sabe? Porque eu sei onde eu iria se fosse ela. Rosana foi até um prédio abandonado, perto da Avenida Paulista. Era onde funcionava a antiga escolinha que Giovana frequentava com a mãe. O lugar tinha sido interditado, mas a cerca estava arrombada. Rosana entrou, subiu até o 3º andar. E lá estava Giovana, sentada no chão, molhada, abraçada no ursinho de pano. Eu queria ver minha mãe. A menina soluçou. Eu não lembro mais do rosto dela. Rosana se ajoelhou, tirou o celular e abriu a câmera no modo selfie. Colocou na frente de Giovana. Olha aqui, meu amor. Giovana viu o próprio reflexo. Você tá vendo essa menina linda? Ela tem o olho da sua mãe, o sorriso da sua mãe, o jeito carinhoso da sua mãe. Ela só mudou de lugar. Ela vive aqui, ó. E tocou o peito de Giovana. E tocou a testa dela. Giovana desabou no abraço de Rosana. E as duas choraram ali, debaixo da chuva que entrava pelo teto furado. Quando Eduardo chegou com a polícia, encontrou as duas abraçadas, molhadas, mas inteiras. 1 mês depois, sentados na sala de Eduardo, os 3 tomavam chocolate quente. Giovana estava desenhando. Eduardo olhou para Rosana. Eu tenho uma ideia. E dessa vez, eu quero que você diga sim sem pensar muito. Rosana riu. Que ideia maluca é essa? A gente podia criar um projeto, um espaço onde crianças que perderam alguém possam ouvir histórias, fazer arte, conversar. Um lugar onde a dor vira acolhimento. Rosana sentiu os olhos encherem de água. E como a gente ia chamar? Giovana levantou o desenho. Era um sol com um sorriso gigante, luz de Gabriel, ela disse, com a voz ainda fininha. Mas firme, Eduardo e Rosana se entreolharam. E assim nasceu o projeto Luz de Gabriel. Começou num salão alugado em Pinheiros. Depois virou 2. Depois 5. Hoje tem unidades em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre. Centenas de crianças passam por lá todo mês. Ouvem histórias. Fazem brinquedos. Aprendem que perder alguém não significa perder a si mesmo. Rosana voltou a ser professora. Mas agora ela ensina uma matéria que nenhuma faculdade tem, como transformar dor em luz. Se inscreve no canal se você está gostando dessa história e vem ver o final dela, você vai se emocionar.
num sábado de sol. Rosana foi convidada para falar numa conferência de educação em São Paulo. Ela subiu no palco com o mesmo uniforme azul de faxineira que usava quando tudo começou. Proposital. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Eu sou uma mãe que perdeu um filho. E foi justamente essa dor que me fez entender uma coisa. A gente não precisa de diplomas para acolher. A gente precisa de presença, de escuta. De um abraço que diz, eu também já estive aí. O auditório estava em silêncio. O amor nunca acaba. Ele só muda de forma. E se a gente deixar, ele vira ponte, vira colo, vira história. Giovana, que estava sentada na primeira fila com Eduardo, levantou e correu para o palco. Abraçou Rosana na frente de 2.000 pessoas. O público levantou e aplaudiu de pé. Eduardo, no meio da plateia, chorava feito criança. Hoje, Eduardo, Rosana e Giovana moram na mesma casa. Não é uma família de sangue. É uma família de escolha, de cura, de recomeço. Todo domingo, eles vão ao Parque Ibirapuera. Giovana anda de bicicleta, Rosana leva pipoca, Eduardo tira foto de tudo. E quando o sol começa a se pôr, eles sentam no gramado e Giovana pede: conta aquela história, tia Rosana. A do Gabriel e Rosana conta. Sempre conta. Porque contar é lembrar. E lembrar é manter vivo. Dentro de cada um de nós há uma luz. Às vezes machucada, às vezes escondida. Mas sempre capaz de guiar alguém de volta para casa. E você? Já passou por alguma perda que te transformou? Já encontrou alguém que virou luz na sua escuridão? Se essa história te tocou, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários de qual cidade você é e o que você achou dessa história. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque história boa é feita para ser passada adiante. Assim como a luz. Um abraço. E até a próxima.